Ô Silas, como é que vai, Silas? Você me abandonou e te liga pra você todo dia, você fala, não, tô com raiva do Milton Neves, não vou entrar no ar. Eu te amo, rapaz. Também te amo, Milton, saudade de você, meu querido. Nunca vou esquecer você na televisão, acho que foi na TV Assembleia, entendeu? Quando eu trabalhava lá, e você levou o Alex Dias Ribeiro, piloto de Deus. O tanto que você chorou, hein? Tanto que você gosta do Alex, hein? Você que me fez chorar, que me pegou uma peça lá. Como é que foi? Não entendi. Qual é peça? Você que me pregou uma peça lá e me fez chorar lá. Mas o que eu dei? Uma peça? Peça do quê? Você com aquele negócio do Alex lá e aquele arquivo confidencial lá, aquela coisa toda, pegou todo mundo de surpresa lá. Ah, é. Isso aí. Mas foi bonito. O Alex é um cara que ensina sempre a gente, né, Milton? Sem dúvida. Mas cadê o Alex Dias Ribeiro, o piloto de Deus? Estamos juntos, estamos sempre falando e um cara formidável. Sim, mas ele mora em São Paulo, em Campinas, onde ele mora? Em São Paulo, continua em São Paulo. Muito bem. Cláudio Zaidan sempre perseguiu o Alex Dias Ribeiro, dizendo que ele era pior irmão, do que... Que isso? Você achava que ele era pior que a Leila Lombardi. Como é que vai, Zaidan? Olha, falar com o senhor tá mais difícil que ganhar na Mega Sena sozinho. Tudo bem, Milton Neves? Boa tarde para você, Simate, Garcia, Roberto Dias, pro grande Silas. O Alex, eu me lembro de tê-lo entrevistado, isso há décadas, né? Na Bandeirantes. E uma figura formidável. O Silas tem toda a razão. Assim como o Silas é, né? Somos irmãos em Cristo. Eu, Silas e o Alex. Tá vendo, Silas? A fé é um negócio que não tem muito o que falar e explicar, né? Cada um tem a sua fé, mas o importante é ter Deus. Depois que a cientista Dana Zohar descobriu que todo ser humano tem um ponto de Deus no cérebro, onde Deus se comunica com a pessoa, quem consegue essa comunicação é mais feliz, né? Vive melhor, enfrenta mais os problemas. Você, né, Milton, que teve agora recentemente aí, perdeu a sua parceira e você sabe que a importância de Deus, né, no momento desse. Nossa, demais. Ô, Zaidan, conversa com o Silas. Quase que eu te fiz chorar agora. Fez, Silas. Você fez ele chorar, sem dúvida. Falou dela, eu desmorono. Ele desmorona. Esse cara tem um coração gigante. Sem dúvida. Todo mundo gosta dele. Claro. Mas, ô Silas, eu estou pensando aqui na vida do seu São Paulo, né? São Paulo hoje tem o Palmeiras, o jogo no Allianz. É bom lembrar que o Palmeiras fez 27 pontos a mais que o São Paulo até aqui no campeonato. E o São Paulo, claro, não vai para ser rebaixado, nada disso, embora não esteja matematicamente livre, mas não vai, a gente sabe que não vai. Mas como é que você analisa tudo que aconteceu nos últimos anos, né? Você fez parte de uma geração formidável, outras vieram, mas depois daquele tri brasileiro com o Muricy, 2006, 2007, 2008, e é bom lembrar que em 2005 ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial com o Paulo Autuori, e antes havia vencido o Paulista com o Emerson Leão. Depois daquilo, o São Paulo só ganhou uma Sul-Americana em 2012 e um Campeonato Paulista com o Crespo, há 2 anos. Quer dizer, é muito pouco para um time do tamanho do São Paulo. Que análise você tem feito do que está acontecendo no Morumbi, hein, Silas? Ô Zaidan, um abraço grande para você também. 2012 foi com o Ney Franco, né, à frente do trabalho. E a análise que eu faço, eu tenho falado bastante na ESPN sobre o São Paulo. E você tocou num nome também, que eu sou fã dele. Eu fiz muito na minha carreira, eu copiei o modelo do Muricy, minha carreira de técnico. E nós somos os últimos, né, bons meias-direitas do São Paulo, ele também. Mas eu não tenho visto o Muricy. E vocês também não. A gente não tem escutado o Muricy. E o Muricy, para mim, é uma peça que, se ele tivesse mais junto com o Rogério Ceni, e aí, óbvio, essa abertura teria que partir do Rogério Ceni, né, para que o Muricy pudesse passar a experiência que ele tem. Eu acho que nós teríamos melhor sorte, principalmente naquele jogo da final
no Allianz Parque contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, que nós vimos de uma vitória de 3-1, e também no jogo agora contra o Independente Del Valle. A gente perdeu o Arboleda por lesão, e eu falo, e aqui não é crítica não, os dois meninos da zaga, Diego Costa e o Léo Pelé, são bons jogadores, mas eles ainda estão verdes para certos jogos. E a gente viu isso no jogo do Allianz, e a gente viu isso agora na final contra o Independente Del Valle. Então faltou para mim um Miranda, um cara que jogou a última Copa do Mundo, a experiência de um Miranda, e aí é que eu falo que entra a pessoa do Muricy e a moral que ele tem, mas parece que não está havendo muito diálogo entre os dois lá. Parece que, pelo menos, é o que parece, posso estar equivocado. O trabalho do Rogério completou 1 ano, foi um bom trabalho, de acordo com aquilo que ele teve nas mãos, mas eu acho que o Rogério, das 4 linhas, ele entende. Agora, eu não acho que ele é um bom gestor de grupo, e eu acho que ele tem que se preocupar com as 4 linhas, que ele é bom, e melhorar a sua performance no que diz respeito à gestão de grupo, gestão de pessoas. E deixar a presidência para o Casares, deixar o financeiro para quem de direito, deixar a parte médica para o Dr. Sanches e companhia limitada, porque senão, ele mesmo, né, Zaidan, Milton Neves, quem está ouvindo a gente, ele mesmo vai sofrer no físico e na saúde, ele e Rogério Ceni, porque já é muito você ter o seu time, o time contrário para pensar, ser gestor de um grupo, preocupar com o torcedor, com diretoria, ou seja, então assim, essa é a minha opinião. Agora, é o maior ídolo da história do clube como jogador? Mas como treinador, não. Agora, ô Silas, estou ouvindo você atentamente, eu estou te entrevistando desde o século passado. Você era sempre muito educado, mas muito tímido. Cara, agora você está falando melhor que o Zaidan, melhor que eu. Você está muito bem como comentarista, cara. Sério mesmo, eu tenho ouvido treinado. Te agradeço, Milton. A gente vai aprendendo, né? Agora é uma nova função. Tem 5 anos já, praticamente, que eu estou lá na ESPN. Agradeço muito também aos meus companheiros lá, comentaristas e o pessoal que a gente trabalha junto, a redação, os diretores, né? E existe sempre uma crítica construtiva também em cima daquilo que a gente faz e fala. E a gente tenta melhorar. Eu fui meia direita, né, Milton? E meu ídolo era o Zico e era o Renato Morungaba. 2 caras que pensavam e que sabiam jogar. Então, nada melhor do que seguir a linha. E na ESPN também eu posso ser eu, né, Milton? Eu não preciso criticar a pessoa. Eu posso criticar a ação, que não foi justa, que não foi certo, tomou um caminho errado. Mas não falar que o cara é burro, que o cara não vale nada, que o cara não joga bola. Porque aí eu não vou ser eu. E na ESPN eles me dão essa abertura, então estou muito feliz ali. Agradeço, né, ao João Simões, ao Pose, ao Plihal, ao Chico Vargas, toda a galera que comanda lá, né, o Maluf, muito feliz pelo carinho com que eles têm me tratado lá o tempo todo. Agora, ô Silas, você falou muito bem do Muricy aí, que é uma das melhores coisas da história do futebol brasileiro, como homem também, como técnico, como jogador, que educação. O cara ele é mal-humorado, mas bem-humorado também ao mesmo tempo. Você sabe qual é a figura que o Muricy Ramalho mais admira envolvendo a mídia esportiva e o futebol? Ele é apaixonado pelo Cláudio Zaidan. Ele não é bobo, né, Milton? O Muricy. Assim como eu também sou apaixonado por você, pelas suas críticas, a forma que você conduz, que você fala, o carinho que você tem por mim não é de hoje. É de quando eu cheguei lá no São Paulo e eu não era ninguém lá no São Paulo. Então, quando eu vou lá na Bandeirantes e que você me vê lá, o respeito para comigo, os barão lá ficam aí, pá, quem que é esse cara aí que o Milton Neves tem esse respeito por ele? Então, eu fico feliz e isso acho que a gente conquista ao longo da vida, né? E você está devendo uma visita lá no Mavisa, que o Ademarzinho, proprietário, está te esperando lá, hein? E eu vou estar junto com você lá pra gente desfrutar um fim de semana junto lá. É um resort maravilhoso, né? Mas eu não fui lá. Onde é que é mesmo, no interior de São Paulo? Cesário Lange, depois de Boituva, do lado esquerdo fica Tatuí, do lado direito fica Cesário Lange. É ali um dos melhores, se não o melhor resort que tem no estado de São Paulo, e um dos melhores do Brasil.
Tá vendo, Zaidan? E a admiração que o Muricy tem por você devido a Bandeirantes a Caminho do Sol, que o Hélio Ribeiro batizou. Porque ele te dava entrevista de Porto Alegre, técnico do Inter, de madrugada, ao vivo, e ele te adora. O Muricy é um grande amigo. Eu concordo com o Silas que o Muricy é mal utilizado. Na minha opinião, eles colocaram Muricy e Rogério exatamente para que os dirigentes fiquem sossegados. São dois grandes para-raios. Eu até não acho que o Rogério seja o maior jogador da história do São Paulo. Eu já disse isso aqui, Silas. Para mim, o maior jogador, mais importante jogador da história do São Paulo é o Leônidas da Silva. Mas o Rogério está entre os três, junto com o Roberto Dias e tal. A importância do Rogério é inegável. E o Muricy, ele tem uma autoridade moral dentro do São Paulo. Ele cresceu no São Paulo, ele jogou no São Paulo, ele foi assistente do maior técnico da história do São Paulo, que foi o Tele Santana, e ele foi tricampeão brasileiro com o São Paulo como treinador. Então o Muricy tem uma moral extraordinária, e o Rogério é óbvio, né? Também, o Rogério é uma lenda dentro do São Paulo. E eles foram colocados como para-raios. Vai todo mundo olhar para os dois e vão deixar a diretoria em paz. E o Muricy, eu não ouço o Muricy. Nos momentos críticos ele não tem aparecido. Eu quero saber se pelo menos estão consultando o Muricy, estão conversando com o Muricy, estão buscando ideias e conselhos com o Muricy Ramalho. Se não estão fazendo isso, ele está lá só para servir de para-raio, Silas. Você sabe, Zaidan, que a gente no programa da ESPN cobriu o São Paulo. Opa, deu um picote. Coisas que acontecem no rádio ao vivo. Tá vendo, Zaidan? Você fala tão forte que você estrupica a linha. Estrupica, é. Mas o Silas realmente é um cara, sabe, no futebol, né? Nós temos boas pessoas, pessoas más, entendeu? Mais ou menos pra lá, mais ou menos pra cá. Mas esse Silas joga no time dos amados, né, Zaidan? Sim, sim. E o Silas jogou num time que foi ali uma guinada, né? Dentro do futebol brasileiro, feita pelo Cilinho. Um time que começou sob desconfiança, perdeu 3 jogos, me lembro até de uma derrota para o Coritiba, e disseram, não pode, esse time de meninada e não sei o quê. E de repente, ele montou aquela equipe formidável, né? Com Silas, com Miller, com o genial Careca. Careca foi um monstro. E esse time acabou pouco depois, já com o Pepe sendo campeão brasileiro, né? 86, aquela final disputada já em 87 com o Guarani. Um trabalho começado pelo Cilinho. E o Silas foi aquele São Paulo que o levou à seleção brasileira. Ele foi para a Copa de 90, né? Foi. Agora, é o seguinte, você falou do Otacílio Pires de Camargo, que tem um CT aí hoje no nome dele, o Cilinho, a família dele, a esposa dele, filhos vieram ao meu escritório, conversamos legal, me trouxeram uma camisa envolvendo exatamente esse momento em que o Cilinho emprestou o nome para um clube para fazer jogadores, revelar jogadores. Agora, sobre o Cilinho, eu queria saber de você, Silas, porque na época épica do Emerson Fittipaldi, ganhava tudo, era o grande homem e tal, etc. E ele deu para o Cilinho um dia o capacete dele, que o Cilinho foi num evento de Fórmula 1, e ele deu um capacete de presente para o nosso querido Cilinho. Muito bem, estava lá na casa dele. Aí vocês treinando e tal, e cobrança de falta. Aí deram uma bagaçada para lá, bagaçada para cá, e alguém chutou e a bola foi na cabeça do Cilinho, que foi a nocaute. Aí no outro dia, todos vocês no meio do campo lá treinando, e ele entra no gramado com o capacete. Isso aqui é proteção contra pé torto. Você tava nessa, Silas? Eu tava. Ele para mim, foi o melhor treinador que eu trabalhei. Trabalhei com outros muito bons treinadores. O seu Pepe também foi outro. Mas o Cilinho, porque também teve um papel no meu crescimento fora do campo, né? No meu crescimento como pessoa, no meu crescimento financeiro, ele me ajudou muito. Ele me levava depois dos jogos para casa, para Campinas, depois o Careca me trazia na terça-feira, até a gente conseguir comprar um carro, né? E sempre dando muito conselho, levava pessoas lá para falar pra gente.
E o Cilinho, ele colocava bilhetes embaixo do prato, né, falando que o outro time ia arrasar com a gente. Colocava bilhete dizendo que quem toca recebe e quem passa tem a preferência. Então ele sempre foi um cara assim que cuidou, né, também da vida paralela do grupo. Isso que eu falo, era um gestor também do trabalho. E por que eu digo que o gestor é importante, Milton Zaidan? Porque quando a batata queima, quando a fase está ruim, e todo mundo passa por fase ruim, todo mundo que eu falo técnico, o jogador joga pelo técnico. Agora, quando você não é gestor de grupo, na hora que a batata queima, o jogador sabe que dificilmente ele vai ser mandado embora, e quem vai ser mandado embora é o técnico. Porque já tem 15 no grupo que já é contra o técnico porque não jogam. Só 11 que jogam, aqueles 4, 5 que entram, todos os jogos e tal. Então tem uma galera que, sabe, que fica ali pedindo passagem, satisfeita e tal. Aí que entra a gestão, né, do trabalho. E o Cilinho sempre foi muito bom. E o Cilinho, ele era a mesma pessoa com o Miller e comigo, que tínhamos 19 anos, começando, como ele era com o Oscar, que já tinha mais de 30 e já indo para o final da carreira. Então isso é legal para o grupo. A justiça do trabalho, ela é feita para todo mundo. Não é que dá bronca nos moleques e depois com os cobra criada não consegue ter esse mesmo comportamento. Tanto que ele botou o Falcão no banco, né, Silas? Márcio Araújo jogou mais que o Falcão. Quer dizer, jogou mais quantidade de jogos. Quando ele achou que tinha que ser liberado o Oscar. Quando o Miller começou a fazer gracinha lá, ele deixou o Miller 15 dias lá no departamento amador, andando de um lado para outro, porque naquela época não podia jogar no profissional, na base, quem já tinha jogado no profissional. Aí mandou o Walter Maffei lá e buscar o Miller de volta. A gente concentrou, os solteiros concentrava 2 dias antes, sexta-feira, a gente já concentrava, porque o Miller voltou tarde lá e não respeitou a parte da cartilha que ele fazia a gente rezar. Então tudo isso é parte de um processo, né, que o treinador precisa ser para um grupo vitorioso, né? Sem dúvida. E sobre o Miller, viu, Zaidan e Silas, coisa rara, ali no final dos anos 70, eu trabalhando em rádio aqui em São Paulo, eu fui ao Pacaembu, porque eu trabalhava todo dia, mais do que um cavalo, mais do que um burro lotado. Eu trabalhava feito um louco, 16, 15, 17 horas. Por isso que você ficou milionário, né? Você trabalhava muito. Trabalhei demais na vida. Hoje eu não trabalho tanto mais. Trabalho mais na qualidade que na quantidade. Mas aí, eu tô lá no Pacaembu, na cabine da rádio, Edemar Anuzek narrando um jogo de aspirantes. Entendeu? E do lado, o Leônidas da Silva, que era comentarista também, e Randall Juliano. Randall Juliano Matozinho, o maior São Paulino do mundo, que está no céu, nasceu em Barra Bonita. E eu tô ali, quietinho, caipira. Aí ele pegou e falou assim, pro Edemar Anuzek, olha, esse ponta aí, nem sei o nome dele. Aí o João Bosco lá embaixo falou, Miller, esse Miller é um azougue. Zaidan, eu nunca mais vou esquecer, porque essa palavra tem desuso. E ele acertou na mosca. Esse menino aí é um azougue, não é mesmo? Ah, sim. O Leônidas nasceu em 1912, né? Então ele usava termos que depois ficaram em desuso. E muita gente ali nos anos 60, 70, ouvindo o Leônidas. No final dos anos 50, ele comentou a Copa de 58 e usava algumas expressões que muita gente não entendia. Não, mas foi o Randall Juliano que falou. O Randall Juliano. Aliás, o que é azougue, meu caro? O Randall Juliano, ele... 1990 foi o rei da televisão um tempão. Exato. E a gente viu o Randall, às vezes, sozinho ali na redação. E Milton, a molecada muitas vezes não sabia quem era, né? Eu lembro disso. Mas olha, um monstro, né? Um monstro. Ele foi um cara que influenciou gerações, um comunicador brilhante, grande locutor, grande apresentador. E ele estava como redator na televisão nessa época, início dos anos 90 aí na TV Bandeirantes. Era muito bom. Agora é o seguinte, viu, Silas? Até você que é um homem de Deus mesmo, o Randall Juliano, a esposa dele, Darcy Carlota, que era também atriz, se casaram em televisão, na Record, e
o Edemar Anuzek me contou que a Darcy Carlota, claro, era viúva, contou para ele o seguinte: o Randall, ele, um domingo à noite, vendo o terceiro tempo meu na televisão, e ele terminava à tarde, e terminou, ele desligou, que ele gostava muito de mim, me deu muito conselho. Aí foi subir na Avenida dos Eucaliptos, na zona sul de São Paulo. Aí ele foi subir a escada pro quarto dele, porque ela já estava dormindo. E ele trupicou, como a gente fala em Muzambinho, caiu e morreu. Viu, Silas? Porque a gente tem que falar isso à exaustão, como diz o Sérgio, o meu advogado Sérgio do Carmo, lá do Sírio-Libanês. Pessoas demais morrem em casa, por cair da escada, por escorregar e tal, pessoas de idade. Porque em casa a pessoa... Né, Milton? O Gugu, mas ali foi um caso muito sério lá em cima e tal, mas são outros 500. Então, a minha mãe, coitadinha, ela estava fazendo... Ele é médico, Milton Neves. Quem que é médico? O Sérgio do Carmo Jorge. O doutor Sérgio do Carmo Jorge, meu médico. É que você falou que ele é advogado. Eu falei advogado, falou, mas que vergonha. Obrigado, viu, Zaidan? Bom, então, o cuidado que tem que se ter em casa, porque é o chamado espaço dominado. Você acha que em casa tá tudo controlado, não tem perigo nenhum. Lê do engano. A coitadinha da minha mãe, 1995, ela estava fritando ovo na cozinha lá em Muzambinho, na Praça dos Andradas, 185. Escorregou, fraturou o tíbia, perônio, e foi para o hospital. Ela já tinha sido operada 3 vezes aqui no Oswaldo Cruz e no Sírio. Tudo bem, mas quando a pessoa de idade cai, quebra alguma coisa, a morte é muito próxima. O Orlando Duarte foi a mesma coisa, viu, Zaidan? Ele caiu em casa também, entendeu? Porque, então, a dica que o Sérgio do Carmo Jorge sempre fala: você tá no hotel, você tá na casa de um amigo, aí você se policia. Mas dentro da sua casa, que você tem tudo dominado, você pensa que não tem perigo. Tem perigo, sim. Eu já caí da escada aqui, entendeu? Agora eu tô com corrimão pra tudo quanto é lado, tô veiaco. Claro, agora, claro. Ô Silas, conta pra gente, qual foi o pé torto que chutou a bola violenta na cabeça do Cilinho? Olha, eu não sei se foi o Freitas, que era um menino que veio de Manaus. Eu não sei se foi o Manu, que ele veio lá de Porto Alegre. Mas você sabe, Milton e Zaidan, como que o Miller foi parar no profissional? Não. O Miller ele não viajou para Campo Grande, porque era longe, né? E o Lange, que era um ponto esquerda que tinha lá, que é de Cesário Lange, que inclusive vai estar com a gente lá no hotel quando você for visitar. O Lange e o Miller estavam lá na concentração, e o Cilinho mandou buscar 2 meninos para completar o treino. E o São Paulo tinha contratado um ponta-direita que chamava Geraldo, que veio do Joinville, muito rápido. E o Cilinho falou pro Miller: olha, menino, vai lá na lateral esquerda e faz a lateral esquerda para mim. E o Geraldo deu uma bola na linha de fundo, o Miller foi e chegou. Alguém meteu uma segunda bola na linha de fundo e o Miller chegou na frente do Geraldo. Na terceira bola, o Miller chegou de novo na frente do Geraldo. Aí o Cilinho virou pro professor Bebeto e falou: Bebeto, achei o parceiro do Careca. E assim ele subiu o profissional. Olha a inteligência e visão do cara. Não, e essa história que o Randall falou, né, é um azougue. Na época a ideia era essa mesma, né? Que o Miller era um azougue, era rápido, era ágil, velocidade tremenda, como o Silas está dizendo. Só que o Miller, quando ele chega à parte final da carreira, ele mostrou que ele era craque, na verdade. Ele foi craque em tudo quanto é time. Genial. Genial. O Miller jogou bola demais. E ele, eu até disse isso pra ele e o Evair, eles souberam envelhecer, né? Porque o Evair, por exemplo, em 97 no Vasco, ele é que vira o garçom do Edmundo. Ele enche o Edmundo de bola para o Edmundo fazer gol. Edmundo foi artilheiro do Brasileiro. E o Miller, até as pessoas até diziam isso, o Miller era um garçom e tal. O que ele preparava de jogada para os outros, como ele fez naquele Mundial, que o Raí fez 2 gols, o primeiro contra o lateral direito lá, que eu esqueci o nome, ele deixou o cara Ferrer. Aquela jogada foi monumental, a la Garrincha do Miller.
Mas o Miller, o Zaidan e Milton, ele tinha um único defeito. Ele não sabia cabecear. Mas ele era tão craque que isso não foi nem preciso na carreira dele. Porque ele tinha uma vantagem, além da velocidade, que é difícil ser um jogador tão rápido como ele era e ser inteligente ao mesmo tempo. Então ele era inteligente, ele era ambidestro, ele fazia gol de esquerda, de direita, chutando forte, chutando colocado. A gente estava jogando em Mogi Guaçu agora de manhã, estava junto com ele agora, com o Zenon, com o Flávio Conceição, Batata, com uma galera toda aqui, o Ronaldo Giovanelli, né, que inclusive parceiro de vocês aí. Sim, nosso colega, grande Ronaldo. Foi o maior frangueiro da história da bola. Que isso. Mas o Miller, pra mim, foi o melhor jogador de 2 toques que eu vi jogar. Pra completar, viu, Silas? Silas, só um minuto. O melhor. Você falou do Plihal. Eu encontrei com ele 2 ou 3 vezes em encontros coincidentes. Mas a gente conversa muito pela internet. Ele é São Paulino. É um sujeito espetacular. E lá também na tua equipe tem Marcelo Gomes, o jornalista mais querido do nosso meio, viu? Marcelo Gomes. É uma galera, Milton, que a gente, assim, quando a gente sai do lado de dentro do campo e vai do lado da imprensa, e você acha um ambiente como aquele, a gente acaba virando uma família, né? A gente viajou para os Jogos da Libertadores aí, para outros países, inclusive, juntos, e aí é onde a gente consegue estreitar um pouco mais a relação, principalmente com o pessoal da redação, que a gente não está sempre juntos e tal, e é muito legal, principalmente eles perceberem que a gente é gente como qualquer outro, que a gente não é diferente de ninguém. E isso eu acho que forma família, né? Sem dúvida. Ali tem um pessoal formidável. O Plihal trabalhou conosco na Bandeirantes, figura fantástica. O Marcelo Gomes é o que disse o Milton, né? Quem não gosta do Marcelo Gomes? Paulo Soares, Antero Greco. É um time muito bom. Mas para de falar do nosso gordinho. Você chama ele de... Como é que é mesmo? Quem? O apelido dele, o Jarrão. Que maldades na aí. Na verdade, ele é um amigão, né? O Brasil inteiro vê o Paulo Soares como um amigão. Ele é uma figura formidável. Mas, viu, Silas, para terminar, uma mensagem de Deus. Porque você na televisão 3 vezes fez mensagem, divulgou mensagem bíblica de Deus. E o povo chorou e você também. Uma mensagem para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, por favor. Cara, a mensagem é a seguinte: eu estava fazendo a semifinal da Copa Sul-Americana, São Paulo e Atlético Goianiense, e eu fiquei das 4 da tarde até as 9h20 da noite lá no terraço, num prédio do lado do Morumbi, fazendo as coberturas dos programas todos. E o João Guilherme, em um determinado momento, me perguntou: Silas, e a morte da rainha? A rainha tinha acabado de morrer naquele dia, e eu falei para ele, olha, João, a gente vive dizendo, né, vida longa ao rei, vida longa à rainha. Ela morreu com 96 anos. Então ela teve vida longa, assistiu as séries dela, né? The Crown, muito bonito, inclusive, mostrou a mulher formidável que ela foi durante a vida toda dela. Eu falei, só que eu aprendi que a vida de um ser humano são 70, em havendo vigor, 80, e o que passar disso é enfado e canseira. Porque o Careca falou para mim, Silas, eu queria para todo mundo os 90 anos do meu pai, seu Oliveira. Mas eu não queria os últimos 2. Porque foi só sofrimento para ele. Então, é enfado para quem sofre e canseira para quem cuida. E, beleza. No outro dia eu fui para a TV. E aí, Oswaldinho Pascoal, meu irmão, né, me chamou e falou, Silas, puxa, cara, gostei demais do que você falou ontem lá no programa. E quando eu cheguei em casa, eu liguei lá para meu irmão, ele falou, minha mãe tem 86 anos e tá começando a perder a memória e tal. E eu falei, de agora em diante eu quero que ela venha aqui para casa para ela ficar comigo. Então eu falei para ele, Pascoal, eu acho que Deus, quando me usou para falar aquilo, ele estava preocupado com a sua mãe. E pronto, então só aquilo ali já valeu a pena. É a gente crescer, casar, ter filhos, ter netos, envelhecer, mas continuar cuidando dos pais da gente, né? Acho que isso é nobreza e é devolver um pouco daquilo que a gente recebeu dele. Muito bem, meu caro Silas, sempre um prazer falar com você, mas insisto, eu tenho ouvido bom, entrevistei você 500 mil vezes,
Você nunca foi tão fluente quanto hoje. Parabéns para você e boa sorte. Um beijo para Mari, que é a nossa fono lá da ESPN, que me liga direto para ficar me treinando. E um beijo para você, Milton. Grande, Zaidan, outro para você também. Um abraço, Silas. A gente tem um grande Palmeiras de São Paulo hoje, né? Talvez o Palmeiras já vai dar a volta olímpica hoje, não sei, né? Mas o Caneco já está lá, já está indo para lá, está no caminho, não sei em que lugar que ele está. Já chegou. Eu também acho que já. Não tem jeito. E é muito bom sempre falar com você. Agora, eu vou te ligar durante a semana para você marcar, para a gente passar no final de semana. Ou pode ser dia de semana também, tá? Lá no Mazda, a gente está junto lá. Você é convidado do Ademar, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, Paulo Silas. Um abração grande também, Zaidan. Um abraço. Abraço. Um abraço. Abraço. Um abraço. Abraço. Um abraço. Abraço.